Olá pessoal, episódio 6 do Anhanguera Pod, com convidados super especiais, professora Marília e professor André, do curso de Medicina Veterinária. Professores, o Anhanguera Pod é de vocês, fiquem à vontade e tragam muito conhecimento para esse público super especial. Olá pessoal, tudo bem? Olá também, pessoal, tudo jóia? Deixar a Marília se apresentar aqui, tá? Inicialmente. Gente, é um prazer, primeiramente, né, estar aqui. Eu, que sou fã de podcast, gosto de conversar e principalmente falar de tema que eu adoro, né, que é na área de piscicultura, de recursos pesqueiros. Eu sou graduada em zootecnia, mestre em recursos pesqueiros e melhoramento genético, e a gente veio falar um pouquinho sobre essa área, né, na área de agricultura e piscicultura. Bacana. Pessoal, para quem não me conhece, tá? Meu nome é André, eu sou professor e coordenador aqui do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera de Uberlândia. Eu sou mestre em Ciências Veterinárias, sou doutorando também nessa área e também sou pós-graduado em Agroecologia no Cerrado. E hoje a gente está aqui um pouco com a mestre Marília, né? Que é a nossa querida professora do curso de Medicina Veterinária, para a gente bater um papo leve com algumas informações essenciais, principalmente na questão relacionada à produção pesqueira aqui na região, né? A produção aquícola, com destaque para os peixes, né? Na parte de piscicultura. Sim. Primeiramente, né, é uma área ainda pouco explorada aqui em Minas Gerais, em Uberlândia especialmente. Hoje a gente tem uma produção sim de tilápia aqui em Uberlândia, grandes produtores de tilapicultura que utilizam a produção em tanque-rede, principalmente pelas nossas usinas hidrelétricas, mas ainda é sim uma atividade que precisa de muito caminhar, principalmente na nossa região, e principalmente de informações, porque é muito carente ainda de informações. A produção de peixes, o conhecimento dos organismos aquáticos, frente a outras criações como avicultura, suinocultura e bovinocultura, principalmente na nossa região, está um pouquinho atrasada sim, dentro dessa questão de informações, principalmente passar essas informações aos produtores. Certo. Ou os interessados a criar e profissionais que queiram também entrar na área, né? E aí, Marília, dentro desse cenário que você falou sobre potencial, a gente sabe que aqui na região a gente tem um potencial hídrico muito grande, com as represas, né, principalmente para as usinas hidrelétricas. A gente sabe, por exemplo, que a tilapicultura aqui na região ela é muito voltada para a produção em tanques-rede, então aproveita-se essa área, né? E no seu conhecimento, você tem algum conhecimento de outros usos também na produção piscícola, para a produção de tilápia ou de outros peixes, além do consumo pelo ser humano? Sim. É assim, a agricultura ela é abrangente, primeiramente, para falar uma definição. A agricultura, a gente está falando da produção de todos os organismos aquáticos que vivem a vida toda na água ou parte da sua vida na água. No caso, por exemplo, os jacarés, os quelônios, eles também entram dentro da agricultura, apesar de ter uma fase terrestre, mas tem uma parte da vida aquática. Existe hoje, dentro da agricultura, a piscicultura é a principal, ou seja, a produção de peixes. E dentro da piscicultura, existe o que a gente fala da piscicultura de corte e a piscicultura ornamental. A piscicultura de corte é o que a gente vê para o consumo humano, que principalmente, igual você falou, mais comum que a gente encontra aqui é a tilapicultura. Mas existem outros peixes que também são muito apreciados no corte. Só que ainda a gente não tem know-how aqui na região para fazer um crescimento em larga escala, para atender um volume que seja rentável para o produtor também, na parte do corte. Que são principalmente peixes nativos, como o pirarucu, o tambaqui, que tem valor, o pintado, tem valor comercial, interesse econômico pelo corte, mas às vezes ainda alguns gargalos da cadeia impossibilita essa difusão, né, da criação da parte de corte. E a gente tem uma outra área, que é a piscicultura ornamental, que é muito valorizada, e eu acredito que seja algo que poderia ser muito incrível aqui dentro dos pequenos e médios produtores que têm tanques escavados, porque a gente agrega valor por unidade de
de animal. Não, o volume nem faz tanta, não é o maior peso no caso do ornamental. Você consegue ter lucro e renda produzindo em menor escala, o que muitas vezes não acontece atualmente com a questão da produção de corte. Certo. Então você falou aqui de 3 cenários, né? Uma tilapicultura já desenvolvida, estabelecida principalmente em nível de escala de produção, né? Sim. Então não se ganha pela unidade, se ganha sim pela escala de produção. E a tendência é que sejam grandes produtores, já com domínio bem amarrado da cadeia produtiva. Sim. A gente tem alguns produtores também, principalmente de peixes, no caso de água doce, né, de couro, que são os nativos nossos, incluindo os da bacia amazônica, né? Você citou alguns exemplos, que tem uma tendência, imagino que seja dos tanques escavados, né? É isso. E também, que é uma novidade, a gente pode falar assim, né, dos peixes ornamentais, que você vai ganhar por unidade. Isso. Então, o pequeno produtor, no caso, ele conseguiria ter uma fonte de renda mais efetiva utilizando a produção de peixes ornamentais, na sua visão? Eu acredito que sim, pelo menos na nossa realidade atual, porque a gente tem 2 pontos, na verdade vários pontos, mas importantes. A vazão na comercialização. Hoje, ter frigoríficos na parte de abate é uma dificuldade dentro da cadeia da piscicultura. Por quê? Um frigorífico que abate tilápia, nem sempre ele vai conseguir abater tambaqui ou pirarucu ou qualquer outro peixe de outras espécies. Então, ele precisa reservar seu período de produção ali de abate para aquela espécie. Se não tem um volume, não compensa para eles ter aquele horário de tempo gasto de pessoal para ter rentabilidade. Certo. Agora, o ornamental não. O ornamental você vende com peixe vivo. Claro que tem uma questão de regulamentação ainda, que você tem que emitir GTA, que é a Guia de Transporte de Animal no IMA, você tem todas essas regularizações. Mas quer queira, quer não, é mais simples do que no caso dos gargalos, dos obstáculos dentro da piscicultura de corte que trabalha com volume. Tem uma outra questão, é que na área de piscicultura, a gente trabalha com algumas questões assim. A demanda do ornamental, principalmente assim, questão de legalização ambiental. Esse é o outro gargalo que a gente esbarra. Tá certo que quando você produz menos, mesmo na piscicultura de corte ou na piscicultura ornamental, você vai ter um licenciamento simplificado, independente da sua atividade. Certo. Só que, como a questão é a gente trabalhando com volume e pensando na rentabilidade do produtor, é muito mais lógico ele gastar com uma atividade que, mesmo com pequenos volumes, ele vai trazer uma rentabilidade maior por unidade de peixe, do que tentar trabalhar com uma piscicultura de corte, que ele também vai despender de algumas questões burocráticas, por mais que seja simplificado, e que não vai trazer tanta rentabilidade para ele. Entendi. E dentro desse cenário também, que você está falando, afunilando já para o pequeno produtor, falando um pouco mais da receita por unidade animal e não por escala, a questão, 2 fatores que eu queria entender um pouco melhor. Primeiro, a questão do uso da água, a questão de legalização desse uso, dessa água de escoamento, a qualidade dessa água, se gera algum risco para a saúde humana, e também em relação à cadeia de insumos, a necessidade ou não de rações específicas, que se a gente tem aqui na região essa oferta dessas rações específicas, ou você tem que trazer via importação, se essa importação é legalizada. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Então, igual eu falei, a gente vai sendo etapas, né, dentro da piscicultura, e sempre temos algumas demandas que também acabam trazendo alguns benefícios e dificuldades. Da questão do pequeno e médio, aí essa questão da ração, hoje, na verdade, na piscicultura como um todo, o caminho, a espécie com maior know-how mesmo, pensando em vacinas, pensando em ração, pensando na escala de comércio de abate, é a tilápia, onde a gente tem rações específicas para tilapicultura.
No Brasil, a gente tem sim grandes empresas fazendo produção de ração para a tilapicultura. Sim. Aqui em Uberlândia nós não temos, aqui na região, então traz de fora, mas não de fora do país, e sim dentro do país. Agora, as outras espécies, isso está sendo caminhado. Tem hoje, mas a gente trabalha, só para fazer um adendo, os peixes eles precisam de muita proteína na sua ração. E a proteína é uma matéria-prima cara para fazer a ração. Por isso que a gente precisa ter tudo muito na ponta do lápis numa piscicultura. Seja ela de grande porte, médio ou pequeno, para o produtor fechar as contas. E aí, quanto mais o animal é exigente em proteína, por exemplo, um carnívoro, mais difícil é a produção dessa ração e mais cara vai ser a produção dessa ração. Então, hoje a gente tem uma dificuldade imensa dentro da ração, do processo de ração, de fabricação de ração, para viabilizar e diminuir os custos de produção. Isso seja no ornamental e seja no corte. Mas como ornamental você valoriza o peixe, você valorizando a genética do peixe, você consegue colocar mais valor sobre aquilo, às vezes você consegue ter mais margem de lucro em relação a essa despesa da ração. Agora, o corte, como você está trabalhando muito nessa demanda por quilo e dessa escala, você conseguir reduzir esse custo de ração, seja por questão de logística e pela própria produção, é um desafio. Eu acho que é um dos maiores desafios da cadeia produtiva. A questão de água que você falou. Hoje a gente tem um licenciamento ambiental, etapas. E uma das etapas é a regularização do uso da água. Hoje, o que em Minas Gerais a gente tem é que até 2 hectares de lâmina d'água, pensando na parte de produção mesmo de água, falando em tanques escavados e viveiros, é dispensado de licenciamento. E no caso de tanque-rede, até 500 metros cúbicos de uso também de produção de tanque-rede. Também dispensado de licenciamento. Agora, por exemplo, em Goiás, é 5 hectares de lâmina d'água. E eles têm mais, e o volume útil de metros cúbicos é até 6.000 metros cúbicos, você já é dispensado de licenciamento ambiental. No caso, interrompendo aqui, só para eu entender. Tá. Essa dispensa de uso de água significa que eu não devo procurar nenhum tipo de órgão, devo procurar o IGAN ou isso não procede? Não, aí é assim, uma coisa é para ficar clara, o IGAN ele vai falar da outorga d'água. A outorga d'água é necessária, independente do seu porte, o seu uso. Mesmo que não seja para agricultura, qualquer tipo de propriedade rural que vai fazer um uso de volume de água para irrigação, para produção avícola, qualquer um, você precisa ter essa outorga para dimensionamento desse recurso. Certo. Essa é a questão, para não acabar esse recurso. Essa é a finalidade dessas outorgas. Isso é necessário de fazer o produtor. Agora, essa dispensa de licenciamento, ele precisa sim procurar o órgão. Na verdade, não um órgão, mas pelo menos algum profissional que possa fazer esse acompanhamento ou direcionamento. Porque se você é dispensado de licenciamento, hoje está tudo eletrônico. Você entra no site da SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado de Minas Gerais, Sim. E você consegue fazer todo o processo e emitir o certificado de dispensa através da internet, de forma eletrônica. E aí você não tem um custo, do licenciamento, as taxas do licenciamento. Mas você precisa estar regularizado, a sua empresa precisa estar escrita no órgão estadual e ter esse certificado de licença, para você também ter acesso a todos os benefícios que fosse de crédito rural, para você conseguir todos esses benefícios, precisa estar legalizado dentro desse órgão. Então é isso. Aí se baixar uma fiscalização, a pessoa precisa apresentar um certificado de dispensa de licenciamento. Seguinte. Beleza, Marília. Aí você falando assim, vem na nossa cabeça peixe para consumo e peixe para pet. Uhum. E aí gera uma questão, uma ideia até conflituosa de ética e me vem um questionamento sobre peixe, se ele sente ou não dor, sente ou não frustrações, porque a gente, como muito provavelmente a gente não entende muito bem disso, Sim. porque eles vivem num ambiente aquático diferente de nós,
é algo que não dá para a gente imaginar muito. O que é a sua experiência com isso? Primeiramente, sim, sendo enfática, peixes têm senciência. Isso é fato, isso já é comprovado. Hoje a gente está trabalhando até com animais invertebrados que já sabe que é sencientes, como o polvo. Então, se os invertebrados já estão demonstrando senciência, os vertebrados, todos os animais Sim. vertebrados têm a senciência, têm um sistema nervoso complexo e nisso traz sensações de dor, sofrimento, etc. Hoje eu encaro assim, o bem-estar é algo muito desafiador, porque é nós humanos tentando pensar o que aquele animalzinho vai sentir ou vai ter uma reação. A gente não tem como estar realmente na pele deles, mas a gente tem como fazer uma comparação na analogia da fisiologia humana dentro das nossas sensações e ver características fisiológicas parecidas. E hoje o peixe, mesmo tendo uma estrutura mais rudimentar de sistema nervoso, ele possui cérebro, cerebelo, conexões nervosas que irradiam por todo o seu corpo. E ele tem demonstrações comportamentais de reconhecimento do alimentador, do tratador. Ele consegue ter uma resposta de luta e fuga. Isso tudo mostra a senciência do animal. E por isso a gente precisa ter muito cuidado ao adquirir esses animais ou tratar desses animais, seja mesmo para corte, que é abate, mas sempre obedecendo a característica do bem-estar. Só que ao mesmo tempo é um desafio que a gente não tem ainda definido qual seria um martelo, nem nas outras produções, quais seriam as melhores práticas de bem-estar para esses peixes, para esses animais. Então, é uma linha de pesquisa que ainda é muito ampla e que é assim, algo para quem está na área. Eu acho que tem que trabalhar muito, né? Quem gosta dessa área é um campo muito bom de trabalhar ali do que realmente seriam esses mecanismos de bem-estar para a produção e para o pet. Hoje o que a gente tem é dar alimentação adequada, para tentar cumprir todas as exigências nutricionais para esse animal, para não sentir fome. Muito importante trazer uma biota, um ecossistema dentro dos aquários, para que ele expresse a forma mais natural possível daquele habitat. Outro ponto mais importante dentro do bem-estar do corte é a forma do abate, que ainda assim a insensibilização dos peixes, e não só dos peixes, mas dos pescados em geral, como os anfíbios, ainda tem muito que se pesquisar e saber qual o melhor método de insensibilização para evitar algum estresse dentro desse processo. Você me falando, eu lembrei de uma legislação, acho que foi no Reino Unido, né, sobre não poder fazer mais nenhum tipo de exposição de invertebrados, tipo polvo, lula, né, que eles têm que sofrer um processo de sensibilização, porque eles eram comercializados em restaurantes, eram abatidos ainda vivos, né, sem nenhum tipo de... Os caranguejos, ciris também, que eram mortos, cozidos, né, e tudo isso também tem sido... É uma mudança de paradigmas que a gente tem que começar a refletir, né, a sermos provocados diante disso. Perdão, pode continuar. E o ser humano, ele tem essa questão da empatia, né? Então, às vezes, um animal que ele não acha tão bonito ou está muito distante deles, a empatia e a característica de senciência muda do que você vê um gatinho, do que você vê um cachorro, do que você vê uma cobra. E tratar esses animais de uma forma mais afetiva, sabendo das exigências deles, é muito importante. O peixe reconhece carinho, conhece um ser humano? Reconhece. Ele reconhece, assim, igual a gente fala, a gente percebe o que ele traz de quando ele tem uma ameaça ou não. E quando ele percebe a movimentação, ele percebe a presença principalmente do tratador que está ali continuamente com ele, então ele consegue reconhecer sim. E aí ele consegue ter uma resposta positiva, ou seja, tranquila, ou uma resposta reativa, dependendo da forma como ele é tratado. E para a gente finalizar agora então, Marília, você falou da questão dos recursos hídricos, do mercado de insumos. Agora eu queria entender um pouquinho mais do mercado, tanto do consumo da carne, né, propriamente dita, para ver se é o que a gente está pensando, se é só aquele peixinho frito com a cervejinha, e também o mercado do pet, né, do ornamental. Entender um pouco mais e saber se tem viabilidade ou não para o grande, para o pequeno, para aquele que tem interesse em fazer uma produção, inclusive,
caseira, tá certo? Se existe viabilidade, se existe mercado, como é feito esse escoamento? Mercado, ele existe, né? Claro que vai depender muito do objetivo que a pessoa tem para criar, mas o que a gente vê, por exemplo, no mercado de corte, igual eu falo, hoje atualmente, é a tilapicultura aqui. E eu, particularmente, André, acredito que no Brasil, com o aspecto que ele tem de amplitude de clima e de temperatura, e até nessa questão de hábito alimentar, do gosto das pessoas por determinados tipos de carne de peixe. Porque a gente está falando, gente, de 25 mil espécies quando a gente fala de pescado. Então, as diferenças é muito grande, tanto de textura de carne, de fisiologia, tudo. E eu acho que pensando no mercado brasileiro da piscicultura, para ele crescer, o Brasil precisa trabalhar com políticas de pegar as regiões onde ele tem mais propício aquele peixe ser criado. Então, por exemplo, no norte, que é o pirarucu, o tambaqui, ali no Tocantins também tem muito. Aqui no nossa região, o pacu ou o tambacu, que tem uma resposta melhor, a tilapicultura, que responde muito bem. No sul, a tilápia, que também o Paraná é o maior produtor de tilápia do Brasil hoje, e a truta, que se dá muito bem ali. A gente trabalhar com essas potencialidades, extrapolando também da piscicultura a ostra ali em Santa Catarina, a gente conseguir formar essa produção dentro desses locais. A partir de quando a gente fomenta esses locais, começa a trazer abertura para pequenos trabalharem com essa produção. Legal. Porque Entendi. o pequeno produtor hoje, aí entra, que eu falei no início da live, do gargalo da aquicultura, porque ele tem dificuldade de escoamento do frigorífico. Uma forma de, às vezes, melhorar essa oportunidade de trabalho dele é fazer igual nos barcos pesqueiros, ou seja, ele conseguir ter uma flexibilização, não flexibilização na legislação do sanitário, não é isso, não é querer não ter uma produção e com qualidade, com selo para o público. Sim. Mas se a gente tem um barco-fábrica que facilita nesse processo de abate de sensibilização, por que não pensar nisso para o pequeno produtor, para ele conseguir viabilizar? Fazer, por exemplo, peixarias que possam ter locais de abate e fazer uma estrutura, uma adequação, que não precisa ser uma planta frigorífica. Sim. Isso eu acho que é um caminho para abrir para esse pequeno e médio no produtor na piscicultura de corte, falando especificadamente na piscicultura de corte. Na questão de ornamental, Sim. eu acredito que tem um caminho grande para esses pequenos. Ainda assim precisa estruturar, sim, aqui no país, porque a gente tem peixes muito valorizados. Tem carpas sendo vendidas pela genética de 20 mil dólares, 50 mil dólares. Um animal. 20 mil dólares que vai viver, essa sua expectativa aí de 5 anos, 10 anos, né? Daí tem mais, né? Tem mais. Mas o peixe é muito sensível. Então, mas você depende também da genética e da forma como você vai trabalhar. Então, você, de uma forma ou de outra, o piscicultor, ele precisa procurar assistência, seja uma assistência, se ele não tem condições, uma assistência pública, através dessas agências como a Embrapa, Maté, para fazer o seu trabalho, e seja ou seja, um próprio, né? Próprio para direcionar esse mercado e ele realmente galgar. Mas em termos produtivos, em termos de área, em termos de espaço, a piscicultura ornamental é sim viável para um pequeno e médio produtor. Podemos pedir então para quem viu o nosso podcast procurar pelo @anhanguerawood aqui, mais informações, depois entre em contato com você. Com certeza estou disponível para perguntas e qualquer questionamento pode falar que eu respondo, tá bom? Obrigada. Marília, te agradecer, tá? A sua disponibilidade, o seu conhecimento aqui sendo compartilhado. Foi bastante enriquecedor para a gente da área também, imagino para quem está de fora também. Tá? É um assunto que a gente consegue até amanhã ficar aqui, mas agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou.